Bom dia, aqui é o Chris do Fale Holandês Fluente. Agora eu vou dar algumas dicas como você pode aprender holandês. Eu já fiz um vídeo com holandês básico, mas na verdade não é o vocabulário que vai te deixar fluente. É um método sistemático que eu vou tentar explicar, não nesse vídeo, mas em alguns vídeos. Porque holandês, a idioma holandesa é mais complicada. Não é só, eu vou aprender algumas palavras, vou ficar fluente. Você realmente precisa de um método. Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso. Tem muita gente me perguntando sobre o valor das minhas aulas. Quanto você cobra, qual é o valor da sua aula. E não é tão simples assim. Porque eu tento falar, depende do aluno. Tem aluno que estuda, tem aluno que não estuda. Então, se você não estuda, vai demorar mais tempo para você aprender. Não é só sobre o preço. E depende também do professor, né? Eu já vi, tem uns professores brasileiros que não falam holandês fluentes, que cobram 15 euros. Aí tem um holandês que cobra 20 euros também. A aula pode ser mais barata, mas não é a mesma coisa, né? Aprender com alguém que ainda está aprendendo a idioma também vai te ensinar tipo, bom dia, tudo bem, mas você não vai conseguir ficar fluente com um professor que ainda não está fluente na idioma. Então, primeiro é pensar qual é o professor que realmente pode me ajudar a ficar fluente em holandês. E também, né, pode ser holandês, mas talvez não entende muito sobre o método como aprender um idioma, ou ainda não, talvez fala português muito fluente para explicar as coisas. Então, não é só o valor da aula, para mim não é importante. O que é importante é uma fórmula. O valor que você gasta com a quantidade que você aprende. Então a fórmula seria o valor que você gasta com a quantidade que você aprende. Então você pode fazer 8 semanas de aula e você não pode aprender nada. Então você sempre tem que pensar nessa fórmula. Às vezes seria melhor não fazer aula com o professor, se você pode aprender sozinho. Então, você sempre tem que pensar nisso. Na minha primeira aula, eu geralmente ensino a conjugação. Então, você tem que saber os pronomes: eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Eu ensino os verbos mais importantes: comer, dormir, beber, andar, esperar, os verbos mais importantes. Então, antes da primeira aula, eu geralmente mando o material para os meus alunos, um aluno que eu ainda não conheço, aí eu falo, decora os pronomes antes da aula, decora esses verbos antes da aula. Tem aluno que não decora antes da aula, que pensa, eu vou fazer a aula, vou ficar fluente, o professor vai fazer uma macumba e eu vou ficar fluente, assim, vou ficar fluente. Não é assim. Você tem que decorar o material antes da aula, que na aula eu vou explicar mais e mais e mais sobre o material. Então tem aluno, a diferença sobre o preço de novo, o valor que você gasta com a quantidade que você aprende. Tem aluno que prepara a aula, já sabe todos os pronomes, já sabe 10 verbos, que não é tanta coisa para saber. Os pronomes, eu, você, ele, ela, e os verbos mais básicos, tipo dormir, comer. Então, primeira aula de um aluno que preparou a aula, ele vai conseguir montar frases na primeira aula, consegue aprender o presente, futuro, passado numa aula só. Próxima aula, vamos aprender 10 verbos de novo. Ele vai conseguir. Às vezes eu tive alunos que conseguem
responder perguntas simples e falar bastante em três aulas. Eu tive alunos que não queriam decorar as coisas, o material, e depois de 1 mês, 2 meses, ainda não decoraram os pronomes. Então, às vezes, antes da aula, agora eu faço um teste para você não gastar seu dinheiro. Não é bom para mim, porque às vezes o aluno pensa: oxe, porque eu tenho que fazer um teste, eu vou pagar o professor, para que tem que fazer um teste e eu não falo de holandês? É porque eu quero que meu aluno realmente aprenda. Eu não quero que o aluno gaste dinheiro comigo e fala: nossa, eu fiz 2 meses de aula com o Chris, eu aprendi nada, né? Então, estuda o material antes de fazer a aula. Isso faz a maior diferença. Então, ou você fala em 3 aulas, fala muita coisa, consegue conversar comigo, um holandês, ou você faz 2 meses de aula e você consegue falar nada. Então, não importa se você gastou 10 euros por aula, se você gastou 30 euros por aula, o negócio é que você fez 2 meses, gastou 2 meses e não sabe falar nada. A diferença é que o outro aluno fez 3 aulas, já consegue sobreviver na Holanda. Então isso é muito importante, né? Então eu tento ajudar os alunos. Antes de fazer aula comigo, estuda esse material, estuda os pronomes com essas palavras importantes. E a aula já vai ficar bem mais barata. Não barata, mas, de novo, a quantidade que você aprende com o valor que você gasta. Isso é importante.